Bom dia! Fala, galera do sexto ano. Tudo bem? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de matemática. Não se esqueçam, estamos no caderno novo, apostila nova, módulo 11, página 358. Ampliação e redução de figuras no plano cartesiano. Em anos anteriores, você já realizou a ampliação e a redução de figuras usando malhas quadriculadas. Já fizeram muito isso no ano passado. Veja um exemplo de ampliação usando uma malha. Nós temos um pentágono que foi ampliado. Aqui o lado era formado por 2 quadradinhos na figura original, na figura ampliada por 4, ou seja, foi multiplicado por 2. Aqui o lado, na figura original, era formado por 3 quadradinhos. Na figura ampliada, por 6. Também foi multiplicado por 2. Aqui nós temos uma diagonal, né? De quadradinho. Aqui são 2, também foi multiplicado por 2. Então, os lados da figura original foram multiplicados por 2, e aí nós temos a figura ampliada. Percebam que não houve alteração no formato da figura, não houve nenhuma deformação. Então, quando isso acontece, as figuras são chamadas semelhantes. Esse quadro é muito importante, eu preciso que vocês grifem. Você já estudou. No quinto ano, você viu que as duas figuras apresentadas nas malhas quadriculadas, as duas aqui em cima, apesar de terem tamanhos diferentes, possuem a mesma forma. A forma é a mesma. Em outras palavras, ao ser ampliada, a figura não sofreu deformações. Quando isso acontece, quando duas figuras são ampliadas ou reduzidas, então vale tanto para ampliação quanto para a redução, mantendo a mesma forma. Se a forma não sofre deformações, elas são chamadas de figuras semelhantes. Então, as figuras são semelhantes quando ocorre ampliação ou redução, mas não sofre nenhuma deformação. A forma é mantida. Quando isso acontece, temos figuras semelhantes. Nós vamos estudar agora figuras semelhantes na página 359. Pronto? Também é possível realizar esse tipo de transformação, ampliações ou reduções, com o auxílio do plano cartesiano. É o que veremos nessa sessão. Questão número 1. Em uma atividade de matemática, Paulo desenhou, no plano cartesiano, um polígono para representar a fachada de uma casa. As coordenadas dos vértices do polígono de Paulo são: coordenada A, ponto A, 0, 0. Ponto B, 0 e 4. Ponto C, 4 e 7. Ponto D, 8 e 4. Ponto E, 8 e 0. Letra A. Reproduza o desenho de Paulo no plano cartesiano fornecido. Vamos lá? Bom, o primeiro ponto é o A, de coordenadas 0 e 0. O segundo ponto é o B, ele tem como coordenada 0 na horizontal, 4 na vertical. O terceiro ponto é o ponto C, ele tem coordenadas 4 e 7. O ponto de encontro é aqui. O ponto D, ele tem 8, né, na horizontal e 4 aqui na vertical. Aqui é o ponto de encontro, ponto D. O ponto E, ele tem como coordenada 8 e 0. Fica aqui. Temos os 5 pontos. Liguem os pontos para formar a fachada da casa. Certinho? Escreva na letra B as coordenadas de 5 pontos. O ponto F, o ponto G, H, I e J, de modo que as coordenadas de F sejam o dobro das coordenadas de A. As coordenadas de G sejam o dobro das coordenadas de B e assim sucessivamente. Então, o que acontece? Coordenada de A, 0 e 0. O ponto F vai ser o dobro. O dobro de 0, 0. O dobro de 0, 0. Então, o ponto F tem coordenadas 0 e 0.
O ponto B, de coordenadas 0 e 4, nós vamos encontrar o dobro. O dobro de 0 é 0. O dobro de 4 é 8. Então, a coordenada de G, 0 e 8. O ponto C tem coordenadas 4 e 7. Nós vamos encontrar o dobro de 4 e o dobro de 7. O dobro de 4 é 8. O dobro de 7 é 14. Então, o ponto H tem coordenadas 8 e 14. O ponto D tem coordenadas 8 e 4. Lá do nosso enunciado, nós vamos encontrar o dobro de 8 e o dobro de 4. O dobro de 8 é 16. O dobro de 4 é 8. A coordenada de I, 16 e 8. No ponto E, de coordenadas 8 e 0, nós vamos encontrar o dobro de 8 e o dobro de 0. O dobro de 8 é 16 e o dobro de 0 é 0. Então, as coordenadas do ponto J, 16 e 0. Letra C. Represente o polígono F, G, H e J no mesmo sistema de coordenadas do item A. Nós vamos marcar esses pontos agora no plano cartesiano. Vamos lá? Aqui, o ponto F é igual ao ponto A, 0 e 0. O ponto G, ele é o ponto 8, ele tem coordenadas 0 e 8. Aqui em cima nós temos o H, ele tem coordenadas 8 e 14. Depois nós temos o ponto I. O ponto I, ele tem coordenada 16 com 8. E por último, o ponto J, que tem coordenadas 16 e 0. Você vai unir esses pontos e vai formar a figura ampliada, que é uma ampliação dessa fachada original. Certinho? O que vocês podem perceber? A figura manteve o formato. Então, nós temos figuras semelhantes, certinho? Se elas são figuras semelhantes, o que acontece? Elas têm o mesmo formato, só que tamanhos diferentes. Agora nós temos a letra D. Comparando visualmente os polígonos ABCDE e o FGHIJ, você acha que eles têm a mesma forma? Sim, eles têm a mesma forma. Agora nós vamos para a página 360. Prontinho, página 360, letra E. Escreva as coordenadas de 5 pontos, K, L, M, N e O, de modo que as coordenadas de K sejam a metade das coordenadas de A, as coordenadas de L sejam a metade das coordenadas de B, e assim sucessivamente. Em seguida, represente o polígono KLMNO no sistema de coordenadas do item A. O A, ele tem 0 e 0. Nós vamos pegar as medidas e dividir por 2. A metade de 0 é 0, a metade de 0 é 0. Então, o ponto K tem coordenadas 0 e 0 também. O ponto B tem coordenadas 0 e 4. Nós vamos dividir as duas medidas por 2. 0 dividido por 2, 0. 4 dividido por 2, 2. Então, o ponto L, ele tem coordenadas 0 e 2. O ponto C tem coordenadas 4 e 7. Nós vamos dividir os dois valores por 2. Por que por 2? Porque a metade você encontra dividindo por 2. A metade de 4, 2. A metade de 7, 3,5. Então, o ponto M tem coordenadas 2 e 3,5. O ponto D tem coordenadas 8 e 4. Nós vamos dividir por 2. O 8 e o 4. 8 dividido por 2, 4. E o 4 dividido por 2, 2. As coordenadas do ponto N são 4 e 2. E por último, o ponto E, ele tem coordenadas 8 e 0. Assim, o ponto O tem as medidas divididas por 2. Nós temos 8 e 0. 8 dividido por 2 fica 4. E 0 dividido por 2 continua 0. Coordenadas do ponto O, 4 e 0. Nós conseguimos perceber que todas as medidas foram divididas por 2. Então, aqui, o polígono KLMNO é uma redução, certo? Vamos responder a letra F.
Comparando visualmente os polígonos A, B, C, D, E e K, L, M, N, O, você acha que eles têm a mesma forma? Vocês já viram na página anterior. Sim, eles têm a mesma forma. Agora vamos construir esse polígono. Primeiro, nós vamos marcar o ponto A, certo? Ou melhor, já temos o ponto A, o ponto F. O ponto K, ele tem coordenadas 0 e 0. O ponto L tem como coordenada 0 e 2. O ponto M tem como coordenadas 4 e 3,5. O ponto N tem como coordenadas 4 e 2. O ponto N aqui. O ponto O tem como coordenada quem? O 4 e o 0. Aqui nós ficamos com a figura reduzida. Temos as três figuras, as três possuem o mesmo formato. A figura original, a redução e a ampliação. O que nós vamos fazer agora? Com a régua, nós vamos medir cada lado desses polígonos. Nós sabemos que do A ao L são 2 centímetros. Do A ao B são 4 centímetros. E do A ao G, 8 centímetros. Nós sabemos que aqui, do 4 para chegar no 8, o lado foi multiplicado por 2. E do 4 para chegar em 2, o lado foi dividido por 2, ok? L e M mede 2,5 centímetros. É só verificar com a régua. BC, 5 centímetros. GH, 10 centímetros. MN mede 2,5 centímetros. CD, 5 centímetros. E HI, 10 centímetros. NO, 2 centímetros. DE, 4 centímetros. E J, 16 centímetros. A medida de AO, 4 centímetros. A medida de AE, 8 centímetros. A medida de AJ, 16 centímetros. Eu transferi todas as medidas para esta folhinha para nós consultarmos e preenchermos a tabela da página 360. Vamos lá? Letra G. Com o auxílio de régua, eu já mostrei para vocês, já falei as medidas. Peço que vocês confiram em casa com a régua de vocês, combinado? Determine as medidas dos lados do polígono ABCDE, FGHIJ e KLMNO e complete o quadro a seguir. Do primeiro polígono, a medida de AB, a medida de AB é 4, a medida de FG nós já vimos que é 8, está aqui, e a medida de KL, de KAL, 2. A medida de BC, gente, BC, 5. A medida de GH, aqui, 10. E de LM, 2,5. Certinho? Vamos às outras medidas. A medida de CD. CD tem 5 centímetros. HI tem 10 centímetros. E o MN tem 2,5 centímetros. Depois, DE. O DE tem 4 centímetros, o IJ tem 8 centímetros e o NO, 2 centímetros. Por fim, EA, 8 centímetros. O JF tem 16 centímetros, certinho? E o OK, tem 4 centímetros. São essas medidas. Letra H. Observe as medidas dos lados dos 3 polígonos que você encontrou no item G. O que aconteceu com as medidas dos lados quando as coordenadas dos vértices foram multiplicadas por 2? As medidas dos lados também foram multiplicadas por 2. E quando elas foram reduzidas à metade? Os lados também foram reduzidos à metade. Essa é a resposta da letra H. Agora nós vamos para o finalzinho da página. Prontinho.
No finalzinho da página, nós temos, para investigar outras situações de maneira bem mais fácil, vamos utilizar um programa de geometria dinâmica, o GeoGebra. Só que nós não faremos agora. Para fazer essas atividades, nós precisaríamos estar lá na nossa escola, no laboratório de informática e eu mostrar o funcionamento para vocês. Então, nós não faremos os exercícios relacionados ao GeoGebra, combinado? Nós faremos depois, em uma próxima oportunidade. O que é o GeoGebra? O GeoGebra é um programa que permite a construção de figuras geométricas, usando ou não um sistema de coordenadas cartesianas. Então, você pode usar as coordenadas cartesianas ou não. E também sua livre movimentação pela tela. Ao realizar esses movimentos, podemos analisar diferentes situações muito rapidamente, o que auxilia na investigação das propriedades das figuras construídas. Então, é um programa muito interessante. Bom, eu estou aqui na página 361. Ela mostra como algumas situações no programa GeoGebra. Nós não faremos agora, certinho. A página 362 também não. E a número 3 da 363. Nós vamos direto para os testes, combinado? Aqui eu estou mostrando para vocês a página 362, que também é relacionada ao programa GeoGebra. Nós não faremos agora. E, por fim, na página 363, a questão 3 também não faremos. Nada impede que você pesquise o programa e veja o funcionamento dele na sua casa. Por curiosidade, você pode fazer isso. Na nossa próxima aula, nós vamos para a questão 1, o teste 1 da página 363. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Trabalhar com o plano cartesiano é muito interessante. Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!